Primeira Conferência Internacional de Cultura do CIOF Brasil. Diversidade cultural, patrimônio da humanidade, direito de todos. A gestão cultural brasileira pode contribuir para uma melhoria da gestão pública do país. Essa é a minha hipótese, eu acredito nisso. Eu penso que pela gestão cultural, nós podemos rever a nossa gestão pública. E penso que a gestão cultural, especialmente, ela tem uma absoluta capacidade de pensar políticas de forma transversal, de pensar políticas de uma forma transdisciplinar. A cultura corta horizontalmente as políticas públicas. E é nesse sentido que nós precisamos, cada vez mais, nós que somos gestores culturais, que somos produtores culturais, que pertencemos ao campo cultural brasileiro, nós temos todos os dias nas nossas práticas, nós acabamos construindo tecnologias sociais. O Brasil é um país riquíssimo nessas tecnologias sociais. Eu fico cada vez mais impressionada com a minha caminhada, na minha trajetória de secretária de Cultura do Ceará e depois de consultora em outros estados, participando do programa Rumos de Gestão Cultural do Itaú, e eu andei, então, o Brasil inteiro, e fico impressionada com a capacidade nossa de encontrar soluções, de encontrar alternativas para a nossa ação no campo da cultura. Nós precisamos dar a conhecer essas tecnologias, nós precisamos multiplicar essas tecnologias sociais e temos que ter a ousadia de criarmos modelos nossos. O Brasil tem tudo, não é, para exercer uma liderança dentro dessa compreensão de que cultura é desenvolvimento. Não se trata mais de pensar cultura como uma antípoda, como uma oposição, não é, à visão da economia. Cultura é economia. Não se trata, portanto, mais, não é, de dividir, não é, o conhecimento de forma estanque, não é, e termos uma visão de uma velha economia, a economia taylorista, a economia do produto feito em série, fruto da necessidade. Essa economia do século XX, ela está dando lugar a uma nova economia, a um novo trabalho, graças à sociedade do conhecimento, graças ao avanço imenso das novas tecnologias, né? Todo esse quadro é extremamente oportuno para uma redefinição, uma reconstrução do significado da economia. E eu penso que a pergunta primeira, meus caros, que a gente tem que fazer é: que desenvolvimento se quer para o Brasil? Não é? Qual é o desenvolvimento? E para isso eu tenho que pensar qual Estado eu quero para esse desenvolvimento que eu almejo. Então, são perguntas lapidares, são as primeiras perguntas, né? E aí penso que a cultura, que sempre, historicamente, ocupou um lugar de cereja do bolo, né? Sempre ocupou um lugar periférico nas políticas públicas, federais, estaduais e municipais, começa a se deslocar, começa a se reposicionar. E a criação da Secretaria da Economia Criativa, ela está sendo estruturada, ela não existe ainda. Eu espero que até o começo do ano que vem ela passe a fazer parte da estrutura do Ministério, mas ela já existe, né, na praxis nossa de cada dia, desde fevereiro. Eu fui convidada em janeiro pela ministra Ana de Holanda, aceitei o desafio exatamente porque eu andava na universidade estudando essa economia criativa, o que os nossos colegas sul-americanos chamam de indústrias criativas, os portugueses também chamam de indústrias. Nós preferimos não usar a palavra indústria, não é, com perigo de traduzi-la do inglês, do industry, e nós irmos para a velha indústria, que é o nosso imaginário da grande indústria, da indústria transnacional, monopolista, das majors, dos grandes grupos de comunicação. Nós estamos falando de uma nova economia, por isso a secretaria chama-se Secretaria da Economia Criativa. E o nosso desafio é pensar exatamente de que forma nós construímos um escopo de uma secretaria que vai liderar formulação de políticas, implementação de políticas, monitoramento de políticas, né, que, na verdade, produzam uma repercussão no território brasileiro. Portanto, a nossa secretaria tem por escopo o desenvolvimento local e regional. Nosso negócio é território. Nosso negócio é a municipalização, é chegarmos nesse Brasil pensando o papel exatamente desse território para o nosso desenvolvimento.
e pensarmos também, evidentemente, junto com o desenvolvimento local e regional, não é, onde está e que tipo de apoio nós vamos poder oferecer aos micro e pequenos empreendedores criativos brasileiros. Trata-se, portanto, de transformar criatividade em dignidade, em vida útil, profissional, econômica, em qualidade de vida, em IDH. Não é? Nós temos que reposicionar, não é, o discurso da cultura para um discurso de desenvolvimento. E nesse momento que a gente faz isso, a gente atrai para perto de nós, a gente cria uma sinergia com os prefeitos, com os vereadores, com os deputados, com os senadores, com os políticos de uma forma geral, com os formadores de opinião, com as universidades, com os bancos, as agências de fomento. Precisamos criar um grande mutirão para entendermos que a diversidade cultural, no caso, a diversidade cultural brasileira, não é? Ela é um ativo. Ela não é somente um patrimônio imaterial para ser valorizado, mas ela é um recurso econômico que pode garantir a sobrevida de milhões de brasileiros. Nós temos uma implicação, eu vou tentar mostrar um pouco para vocês isso, não é? Com praticamente todos os ministérios que estão na esplanada de Brasília. A economia criativa, ela é, por natureza, articuladora. Ela é transversal. Ela reúne quem está separado. Não é? Ela vem costurar, religar conhecimentos, pastas, disciplinas, bem na visão de um professor que eu admiro e gosto muito. Outro dia eu tive a chance de ouvi-lo em São Paulo, um dos grandes pensadores franceses, que é o professor Edgar Morin. O professor Edgar Morin tem falado e escrito sobre a importância da religação dos conhecimentos. E ele, quando construiu a sua teoria da complexidade, e quando ele fala em complexidade, ele não quer dizer que a complexidade é o que é difícil, mas ele diz que complexos é aquilo que eu costuro, é o que é tecido de forma conjunta. Então, a economia criativa é, por natureza, complexa, porque ela tece, não é, uma série de áreas, uma série de pastas, uma série de políticas